Bom, a vitória do Vasco por 3-0 em cima do Boa Vista, com 2 gols de Puma Rodrigues e 1 gol de Andrés Gomes, dá ao Vasco um pulo na tabela. O Vasco fica na 2ª colocação no grupo A do Campeonato Carioca, atrás do Fluminense. O Fluminense é o líder, que venceu o Fla-Flu hoje por 2-1. O Vasco está na 2ª colocação com 7, o Fluminense tem 9. O Volta Redonda tem meia dúzia de pontos, o Bangu tem meia dúzia de pontos. O Vasco já está, assim, muito próximo de uma classificação. O Sampaio Corrêa tem 3 pontos e 3 jogos. Sampaio Corrêa pode aí chegar a mais 12 pontos, fazendo 3 vitórias. O Vasco tem mais 2 jogos, pode chegar a 13. Enfim, está ali ainda na disputa, mas o Vasco deu um bom passo para conseguir se classificar para as quartas de final. Hoje pegaria o Volta Redonda e o Fluminense pegaria o Bangu. O Vasco pega o Madureira agora, no dia 2 em São Januário, e termina a sua participação na Taça Guanabara, enfrentando o Botafogo. O outro grupo ficou ainda embolado, porque se o Boa Vista ganhasse, a situação do Flamengo ficaria complicada. O Botafogo tem 9 pontos, o Madureira com 3 jogos é o vice-líder com 6, o Boa Vista é o terceiro com meia dúzia, o Nova Iguaçu tem 4. E a situação do Flamengo é uma situação extremamente preocupante, porque o Flamengo tem mais um jogo e chega no máximo a 7 pontos. O Madureira tem mais 3 jogos, o Boa Vista tem mais 2 jogos e o Nova Iguaçu tem mais 3 jogos. A situação do Flamengo é difícil, do Flamengo estar brigando pelo título, a não ser que Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu realmente entreguem a rapadura. O jogo do Vasco hoje, e quando tem esses jogos assim, quando o time é alternativo, a gente fica em cima de algumas observações de jogadores que, como disse inclusive o Cerdeira no pré-jogo, como foi contra o Nova Iguaçu, a gente teve um time alternativo que ali a gente viu, o Garré não pode jogar mais no Vasco. O Max Domingues não pode mais jogar no Vasco. Alguns jogadores que mostram que não tem condição de estar num elenco competitivo para a temporada. E esse jogo, de novo, com um time mais misto, aquele era um time completamente reserva, a gente fica também prestando atenção em quem pode dar caldo, quem pode não dar caldo. E, desculpe, o corte tem que ser seco. O Vasco não está mais numa fase de ficar... Aliás, não é o Vasco, é o futebol brasileiro. A competição é muito grande para você ficar dando tempo ao tempo. Ninguém tem tempo. Tá todo mundo com início de temporada, tá todo mundo fazendo das suas, porque tem um calendário apertado, competições, cada um na sua competição. Só que, para mim, o que ficou claro depois do jogo de hoje, e é muito claro, tudo bem, é o Boa Vista, sem problema... para mim fica assim descortinado no jogo de hoje que o futebol não aceita mais jogadores sem intensidade. Não adianta, não tem mais como. E me comprova claramente, em cima do que eu vi no jogo de hoje, nesse corte pequeno em cima do Boa Vista e do Fla-Flu, que o Vasco de quarta-feira fez uma das maiores vergonhas da sua história. A derrota de 1-0 para o Flamengo, tudo bem, perder para o Flamengo pode ser algo que aconteça, né? Tem sido até muito mais corriqueiro do que o normal, mas acontece, é um clássico. Mas o que o Vasco fez quarta-feira no Maracanã foi uma vergonha nacional. E foi em cima de uma frouxidão, de um time sem intensidade e de um time sem alma. E que a comissão técnica do Vasco tem obrigação, através do seu treinador, Fernando Diniz, de identificar com quem ela pode contar e com quem ela não pode contar. Hoje, uma alteração feita pelo Fernando Diniz, e não estou dizendo que tem que ser titular, que tem que jogar, é um jogo com Boa Vista, gente. Mas comprova a necessidade de você ter saúde, disposição, intensidade, garra, alma, como foi o Fluminense hoje contra o Flamengo, que atropelou o Flamengo hoje no Maracanã. Ganhou. Enquanto nós demos um chute a gol, o Fluminense ganhou de 2-1. O mesmo time do Fluminense que a gente eliminou na semifinal da Copa do Brasil, estava todo mundo lá. John Kennedy, Canóbio, Serna, a gente ganhou desses caras.
Só que chega contra o Flamengo, eles têm culhão, a gente não tem. A gente morre de medo e tem jogador que se esconde. Quando hoje o técnico Fernando Diniz coloca o João Vitor Fonseca, um menino que não é lateral esquerdo, não é lateral direito, tá ali improvisado, ele é atacante, mas tá a fim de jogar. Falar para ele para se jogar da ponte, para jogar, ele vai se jogar da ponte. E é esse espírito que a gente precisa. Porque o João entrou no jogo, de novo, como foi contra o Nova Iguaçu, mordendo o rodapé. Ele não fez nada de diferente. A jogada, não. Mas ele deu intensidade ao jogo. Ele fez o jogo acelerar. Acabou com essa moleza, por exemplo, da lateral esquerda com o Piton. O Vasco não pode ter mais no seu elenco esse pensamento. Eu não estou colocando culpa no Piton, não. Não dá mais para ter no seu elenco esse pensamento de frouxidão, esse pensamento de pouca intensidade. Sabe por quê? Porque senão vai ser atropelado por todo mundo. Por todo mundo. Porque o Vasco pegou o Boa Vista hoje, o pequeno, o simples Boa Vista, mas venceu no segundo tempo na intensidade. Porque aí o JV deu uma incendiada ali pela esquerda, o Andrés, que já é, né, comum dele incendiar, também incendiou. O tal do Rojas quer a bola, quer mostrar, tá doido pra jogar, é uma oportunidade na vida dele, jogar no Brasil é um negócio assim, fora do comum hoje pra esses moleques, principalmente quem vem da Colômbia, do Equador. Os moleques querem jogar, porque aqui eles ganham muito mais dinheiro. Olha aí o exemplo do Inestrosa. Preferiu jogar no Vasco do que no grande Boca Juniors. Por quê? Porque é uma diferença de $400 mil daquilo que o Vasco ofertou, daquilo que o grande Boca Juniors, presidido pelo Riquelme, galera paga um pau danado. O Vasco foi lá em nhaca, comeu o Boca Juniors na proposta. Então jogar no Brasil para esses caras é uma oportunidade absurda. E aí o que acontece? Eles vêm com fome. Então esses jogadores hoje comprovaram que eles têm fome, eles têm disposição. O Vasco, por exemplo, está atrás do Cuiabano para a lateral esquerda. Tem que ter o Cuiabano, tem que ter o Sergipano, tem que ter o Acriano, tem que ter todo mundo com esse tipo de vontade de jogar. Não dá mais para a gente ficar de nhenhenhenzinho, de medinho. Futebol hoje é coisa de intensidade, é coisa de morrer em campo. Futebol bailarino passou, é da minha época. O Vasco, por exemplo, que a gente reclamou muito e reclama sempre, tem um defeito sério da saída de bola do adversário, que o Vasco não marca. O Boa Vista hoje marcou a saída de bola do Vasco. O Boa Vista, com um centroavante de 1,79 m e 2.500 metros de altura, o Brunão, marcava a saída de bola do Vasco. O Vasco, no primeiro tempo, o GB andava meio de lado, o Rojas meio assim. Eu não sei se é instrução do Diniz. Gente, ataca a porra da bola, cara. Tira o espaço dos caras. Tem um lance no primeiro tempo que o Jean viu no intervalo, e eu também conferi isso, que o atacante do Boa Vista vem pra cima do Piton, o Piton vem andando pra trás, que nem um caranguejo. Daqui a pouco ele ia bater na trave do lado do Fusato. Porra, ataca a bola, cara. Tira o espaço do cara, faz o cara tomar uma decisão, mas longe do teu gol. Isso é o básico. Isso é o quê? Se eu omitir, como eu vi o Piton na quarta-feira, e eu vi, porque a gente tá no jogo, a gente vê o campo inteiro, é o Robert Renan dominar a bola na esquerda e não ter a profundidade, porque ele não passava com medo, e hoje, de novo, morrendo de medo do tal do Filipinho, cara. O Piton é um bom jogador. Eu não acho o Piton essa tragédia toda, mas não dá mais para ter esse tipo de jogador com esse pensamento. A gente precisa ter jogador intenso. Porque do outro lado, o Paulo Henrique é o jogador da intensidade, mas o Puma entendeu que para jogar, porque o Puma também é uma no cravo, outra na ferradura. O Puma faz atuações de Carlos Alberto Torres e faz, às vezes, atuações de Perivaldo. Mas ele já entendeu que se ele fizer mais atuações de Perivaldo, ele não vai jogar. Então o Puma é intensidade o tempo todo, passando o tempo todo, cruzando, fazendo gol, chegando na área.
Porque senão não ganha a titularidade, porque o Paulo Henrique na disposição até vai, só que o Paulo Henrique tem um problema muito sério ultimamente, nos últimos 3 meses, que é a bola que tá atrapalhando ele. E eu fico com pena, porque eu acho o Paulo Henrique um ótimo jogador, mas desaprendeu na seleção. Então, ou o Vasco pensa e o Diniz repensa essa situação, porque a gente fala de um jogador como o Piton, mas eu falo do JP no meio de campo, que é um jogador jovem e que não dá pra jogar no profissional do Vasco, não dá pra jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. É bom que acaba logo com essa coisa de, pô, o JP virou manchete de site, jornal, aí a torcida, não, a gente precisa do JP. O JP lá para outubro, novembro, já virou o novo Juninho Pernambucano. Calma, gente. Não dá para jogar primeira divisão do futebol brasileiro. Não dá, cara. Não dá. Meramente foi destaque no Avaí. Então a gente tá pegando um jogador mais veterano e a gente tá colocando um jogador jovem, que tem uma mesma característica. A lentidão, a vagarosidade. O Tietê, por exemplo, o Tietê é um jogador totalmente improdutivo. Domina a bola, gira, toca pra trás. Domina. Não dá mais, cara. O jogador tem que entrar na área, o jogador tem que complementar, o jogador tem que chegar. Olha o Rojas como jogou hoje. Rojas pisou na área, pifou bola, veio atrás, roubou atrás, veio, chegou pro Diniz e disse, eu não quero sair, eu quero jogar até o final. A gente precisa ter esses jogadores com esses espíritos, com esse tipo de pensamento. Jogador como o Andrés Gomes, por exemplo, nos encanta e a mim encanta muito, porque ele é um jogador que ele erra muito durante o jogo, mas ele tenta muito. Ele não desiste, ele tenta, ele teve uma bola na linha de fundo que ele tentou driblar, o cara roubou dele, ele foi atrás, roubou de novo. E é assim que tem que ser, cara. Futebol hoje é assim. Então o Vasco vence o Boa Vista nesse conceito de intensidade, de luta, de busca, por conta da entrada do menino na lateral esquerda. E volto a dizer, ele não mudou o jogo porque tecnicamente, não, é porque ele entrou com espírito, ele contagiou o time. E aí contagiou todo mundo. Tanto é que, por exemplo, o David entrou no jogo e o David entrou muito mal no jogo. Por quê? Porque o David quis fazer o bonito. Aquela história de querer dar drible, querer fazer o quê, sabe? Se o David joga simples, ele joga. Aí muita gente me cobra da questão do GB. Eu torço muito pelo GB. Acho que o GB é um menino que tem muita capacidade e passou por um drama no passado que ninguém merece passar. Mas hoje, mais uma vez, decepcionou, não foi bem. Primeiro tempo fora da área mal, até no gol do Puma, o primeiro ele participou ali, mas é outro que tem que melhorar a intensidade. Olha o exemplo, não entrou nem no jogo hoje o Matheus França, que é outro também, tá passando a banda e ele tá ficando, não tá indo. Entrou Estrela, quem jogou pouco, o Adson jogou pouco, não dá para fazer nenhum juízo de valor, mas comprova que o Vasco precisa de jogadores com esse perfil. Jogadores intensos, jogadores que se incomodem quando estão tomando pressão de um adversário. Jogadores que busquem soluções dentro de campo, jogadores que briguem, jogadores que entrem de carrinho, jogadores que reclamem da arbitragem. O Vasco tem que parar de ser legal. O Vasco tem que ser um pouco malzinho. O Vasco tem que parar de ficar sabe, assustado, com medo. Medo de quê, cara? Tu tá jogando no Vasco, rapaz. Então a vitória hoje, claro, importante, legal, o torcedor fica feliz, é importante para o campeonato, estamos no bolo, não estamos classificados, mas estamos no bolo, foi importante para levar a moral para o jogo de quinta-feira. E um detalhe, hein? Hoje não jogaram o Paulo Henrique, Cuesta, o Thiago entrou, Barros, Felipe Coutinho e Nuno. Eu diria ao Paulo Henrique, tome cuidado, porque eu acho que o Puma tem que ser o titular. O Saldívia fez uma atuação ainda irregular, nível Cuesta, estão brigando ali pela titularidade. O Barros volta porque é um jogador intenso, apesar que tecnicamente deve ainda, mas é um jogador intenso, tem essa intensidade, mas volta a dizer, para mim é uma posição nevrálgica, o Vasco precisa de um segundo volante. E vou dizer que Nuno e Felipe Coutinho se ameaçam a sair do time. O Felipe Coutinho até mais do que o Nuno. Porque o Vasco traz o Inestrosa, que é um tarado igual a esses colombianos que chegaram aí. Traz o Brenner, que é outro tarado igual aos colombianos que chegaram. E se deixar muito, amigo, o Rojas toma essa posição no meio de campo do Coutinho.
Porque eu acho que o Nuno já vai dançar. O Nuno vai sair para a entrada do Inestrosa, com o Brenner e o Andrés Gomes na frente. E na meia, tendo esse pifador como o Rojas, jogador interessante, mastiga a bola, vem buscar. Eu sou muito fã do Felipe Coutinho, mas eu sou muito fã do Vasco. Eu sou Vasco acima de qualquer jogador. O Felipe Coutinho acho que precisa ser mais municiado, precisa ser mais alimentado, precisa ter coleguinhas melhores ao lado dele. Concordo com isso. Vamos lá, se o Vasco traz o Douglas Luiz para jogar ali, pô, vai ajudar demais o Coutinho. Mas o Coutinho não é intocável. E acho que o Rojas hoje na meia foi o primeiro jogo, tá? Sem essa empolgação também. Vamos deixar jogar mais um pouco. Mas mostrou aquilo que eu acabei de falar. Afim, disposto, querendo, buscando a bola, querendo fazer o jogo rodar. E joga futebol. Bate bem na bola, enfia a bola, sabe fazer tabela, é inteligente para burro, malandro, matreiro. Tem uma bola parada muito boa, de escanteio, de faltas laterais, de falta central. Faz aquela batida lá, Juninho Pernambucano, com o peito do pé para a bola subir e descer. Aquela batida meio elevador. Muito interessante. Jogador extremamente interessante. Mais um achado de seu Admar Lopes. Parabéns. E é isso. É tirar essa galera da zona de conforto. Nuno, Coutinho, Cuesta, Paulo Henrique, Piton. Tirar essa galera da zona de conforto. Essa galera toda jogou contra o Flamengo e não andou. Não andou, fizeram nada. Então esse recorte do jogo do Flamengo, a gente vai carregar isso. E quem jogou mal contra o Flamengo e quem começar a jogar bem agora no lugar daqueles que teoricamente são titulares, amigo, faz a troca, Diniz. É sua obrigação de privilegiar quem está afim, ou pelo menos de quem está melhor. E não de quem tem mais nome, de quem tem mais hierarquia, de quem está há mais tempo no cargo, não interessa. A gente quer performance, a gente quer que jogue bem. A gente quer que jogue um futebol que nos dê pelo menos uma esperança de competir. E para encerrar, mais uma vez, a defesa do Vasco da Gama precisa ser corrigida, Fernando Diniz. Porque se o jogo hoje é contra um time da primeira divisão do futebol brasileiro, a gente perdia. Porque o Boa Vista teve pelo menos de 5 a 6 chances claras de gol. Surpreendentemente, o Fusato fez bom jogo, ótimas defesas, o melhor jogo dele no Vasco. Mas a zaga do Vasco joga muito exposta. A gente toma muito a bola nas costas, a velha bola nas costas, o jogo do Corinthians, de gols que o Vasco tomou, gol contra o Ceará. Tomamos bola na trave, tomamos sufoco na linha de fundo. Os caras perderam 2, 3 gols na pequena área. Contra-ataque com os laterais, com os zagueiros espetados novamente, o Hugo Moura afundado dentro do gol. Tá errado, Diniz. Tá errado. O sistema defensivo tá errado. O Vasco cria, o Vasco faz 3 gols, o Vasco do meio pra frente empolga com esses caras todos, mas tem que corrigir a cozinha. A cozinha do jeito que jogou hoje contra o Boa Vista, e por isso que é legal a gente jogar contra o Boa Vista assim, a cozinha como jogou hoje, a gente vai apanhar. A gente vai apanhar. Não dá pra gente ficar exposto de novo. Seja reserva, seja titular, seja mista, a gente tá sempre tomando bola nas costas. E aí, não dá. Contra um time melhor, a gente perderia. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.